Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo de hoje será sobre um assunto que eu amo falar. Eu amo falar porque faz muito sentido na minha vida. Eu aprendi, e como tudo aquilo que nós aprendemos porque há uma informação e um sentido, e aí nós conectamos. Então, eu aprendi o significado na minha vida e o exercício da gratidão. Então, o conteúdo da nossa aula de hoje será sobre gratidão. Gratidão em todos os sentidos. Gratidão enquanto pessoas na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, gratidão com os nossos filhos, de que forma eu ensino isso para os meus filhos, de que forma eu inspiro os meus filhos neste sentido, como é que tudo isso pode ser, né? Pode fazer um sentido, pode ter sentido, pode ter vida na vida da minha família. Quando nós olhamos para a gratidão, podemos então nos perguntar qual o sentido desta palavra tão poderosa. Qual o sentido desta palavra dentro do meu espaço poderoso que é a família? Qual o sentido desta gratidão nas paredes familiares? Gratidão, na minha concepção, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu experimentei, com aquilo que humanamente, na minha história, nos enfrentamentos da vida, na lida com a vida, gratidão para mim é de fato a mudança, e uma mudança poderosa de olhar. É você simplesmente olhar para um problema, para uma situação que muitas vezes é quase que impossível, não é? E você mudar o seu olhar, tirar o seu olhar deste foco da impossibilidade e transformá-lo na possibilidade. Então, eu tiro do impossível e vou para o possível. Afinal de contas, dentro da nossa humanidade e dentro daquilo que nos constitui enquanto pessoas, será que seria possível nós olharmos para a vida e entendermos, acreditarmos que tudo é possível, que nós só não alcançamos algo se nós não nos empenhamos, ou então se nós não acreditamos? Nós só não temos aquilo que de fato, muitas vezes, talvez esse olhar ainda esteja no impossível. Quando eu olho para isso, quando eu penso nisso e quando eu trago neste contexto, este conteúdo, este tema chamado gratidão, eu consigo entender que gratidão é esta energia que muda o meu olhar através daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e daquilo que eu ajo. Ou seja, se durante a minha vida, durante a minha história, durante a minha rotina, durante aquilo que eu faço, né? Claro, eu me depararei com muitas e muitas situações que eu não saberei. E aí eu trago este contexto da gratidão para um contexto familiar, né? Então, enquanto mãe, de que forma eu vou ser um modelo de inspiração? Vou ser alguém que move a minha filha ou meu filho para
para esta mudança de olhar, para esta mudança de foco, para esta possibilidade de enxergar que em todas as situações, em todas as realidades, há uma possibilidade de solução, se eu não exercito isso, se eu não pratico isso, se eu apenas falo, talvez, e não faço. E muitas vezes eu nem falo, né? Eu já tô tão viciada e nós nos viciamos. De fato, nós nos viciamos num mundo de reclamações. De fato, nós nos viciamos em só reclamar, em só falar mal, em só murmurar, em só achar que nada vai dar certo. Experimente você olhar para uma situação que esteja difícil de uma solução, que esteja difícil de ser superada, uma situação mais complexa. Olhe para essa situação e não mude absolutamente nada. Fique com o problema do jeito que ele está. A partir daí, comece a observar o quanto de problema e o quanto de situações difíceis e desafiadoras você vai encontrar na tua vida a partir daí, né? Nós viciamos neste mundo de reclamação, nós viciamos nesta vivência de ingratidão, de termos e ficarmos insistentemente olhando para aquilo que nós não temos, para aquilo que ainda, ou melhor, para aquilo que para termos nós precisamos de fato ter esse olhar diferente. Então, gratidão para mim é exatamente isso. E uma família, uma mãe, um pai, que dentro do processo de educação do seu filho não exerce isso, não vive isso, não treina isso, dificilmente vai conseguir se desenvolver humanamente falando. E eu aqui estou e vou repetir várias vezes para você. O meu foco, ele é em educação para o desenvolvimento humano. Eu não estou preocupado em graus acadêmicos, eu não estou preocupado com a parte de formações, nada disso. Isso são detalhes. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas são detalhes que eu posso escolher. É como abrir o armário e escolher, bom, hoje eu colocarei esta blusa e esta calça. E assim eu posso escolher, né? Quais são ou quais serão os detalhes que eu colocarei na minha vida e na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Agora, fora da nossa humanidade, se nós focarmos nesta humanidade, garanto para você que essa estrutura, que este leque, que este cardápio de opções, ele ficará totalmente à nossa disposição. E talvez o número um, né? O número um deste cardápio seja de fato a gratidão, porque é a partir dela que eu consigo enxergar os meus princípios, é a partir dela que eu consigo enxergar a minha essência, é a partir dela que eu consigo ver, rever, entender, compreender, viver os meus valores. É a partir da gratidão que eu consigo dizer para o meu filho, não pode, agora não. Porque tem um objetivo que está claro, que está possível e totalmente alcançável. Ana, mas espera aí, me explica uma coisa. O que tem a ver, então, esse tema
este contexto, esta palavra, gratidão com educação, na minha visão, tudo. Porque se para mim gratidão é uma mudança de olhar, dentro deste processo de educação, como é que eu me desenvolvo se eu não tenho esta flexibilidade para fazer os ajustes e as mudanças de olhares ao longo da minha vida, ao longo da minha existência, que serão muito, muito, muito necessários. Enquanto mãe, né, quantas vezes eu precisei na minha vida rever, reorganizar tantas coisas que tinham uma importância, tinham uma prioridade tão grande, tão urgente, e eu, a partir de mudar o olhar e começar a entender e a ser grato por conseguir enxergar esta possibilidade de ver um caminho, esta possibilidade de não perder a esperança naquilo que muitas vezes parece que está perdido, parece que está esquecido, parece que está fora do meu alcance. E aí entra como, sabe aquela luva que encaixa a gratidão? Se eu não tenho esta flexibilidade no olhar para enxergar, por exemplo, que eu não estou conseguindo chegar no lugar que eu preciso, ter o que eu preciso, se aqui eu não estou, eu posso virar e eu posso ter aqui. Só que para eu sair daqui, para eu vir para cá, eu preciso ter esta flexibilidade dentro daquilo que me move. Esta flexibilidade, mães, muitas vezes está se assemelha tanto, está tão próxima, está tão conectada à sensibilidade, à doçura, a doçura e a docilidade que, enquanto mães, nós sabemos que nós temos, né? Nós sabemos que dentro da nossa caixa de ferramentas nós temos isso numa quantidade bacana, não é? Para entender os filhos, para compreender os filhos, para aceitar muitas coisas. E como não ser grato a tudo isso? Como não acreditar na gratidão que muda, que toca, que me toca, que te toca, que me ressignifica a partir do olhar que precisa sair daqui e vir para cá, porque senão não vai atingir aquilo que é necessário, aquilo que eu busco, aquilo que faz parte da minha essência, aquilo que faz parte dos meus valores, dos meus princípios, dos meus objetivos, e etc, etc, etc. Então, como que você vai ensinar teu filho, tua filha, a ser grato? Ensiná-lo a ser flexível, ensiná-lo que nem tudo nesta vida pode ser e deve ser pronto e acabado. Nada, na verdade, é assim. Eu posso sim, né? Estou falando aqui, não estou entrando nos méritos daquilo que me move nos meus valores, nos meus princípios, na minha essência, mas eu estou falando de uma vida vivida através, por exemplo, de um comportamento, né? De um comportamento, da forma de me comunicar. Então, esta flexibilidade, para que ela aconteça, eu não vou ensinar meu filho a ser grato, dizendo muito obrigada, né? Ai, muito obrigada. Isso não é gratidão.
Isso é agradecimento. E agradecimento é uma coisa, gratidão é outra. Agradecimento é quando alguém você te oferece, te faz, te dá algo e você retribui com agradecimento. Ponto. Gratidão não. Gratidão nem sempre você recebe absolutamente nada. Você simplesmente consegue entender as possibilidades. E a partir daí, abrem-se todas as janelas e todas as portas possíveis e impossíveis para que você enxergue um caminho que você antes não enxergava. Para você enxergar este caminho que antes você não enxergava, não há possibilidade senão através desta mudança de olhar, né? Se eu pudesse aqui, eu faria até uma performance para vocês, né? Sobre isso. Mas eu não posso, né? Não é que eu não posso porque eu não posso porque fisicamente a minha mobilidade não me permite fazer isso. Mas imagine uma volta, quando nós queremos uma volta quando nós damos uma volta, um giro de 360, nós fazemos isso aqui e voltamos no mesmo lugar, né? A gratidão não é um giro 360. A gratidão é um giro de 180. Exatamente. Você vira para um lado onde você... E para você virar para esse lado, para você estar deste outro lado, não há outra forma de livre e espontânea vontade, né? Não somente por livre e espontânea vontade, mas por uma deliciosamente vontade. Não há outra forma que não seja pela gratidão. Pela gratidão é que eu estou aqui, gravando este vídeo, por exemplo, para você. Pela gratidão à vida, pela gratidão às pessoas que já viveram e passaram pela minha vida. Gratidão pelos alunos que eu tive, pelas alunas que eu tive, pelas pessoas que eu já atendi, pelas famílias que confiaram no meu trabalho e que compartilharam suas histórias, suas vidas. E a partir daí, eu recebi tanto quanto elas nessa troca. E essa troca, estas conexões, elas foram tão significativas na minha vida, tão importantes, tão decisivas, tão edificantes, me colocaram de pé quantas vezes que hoje tudo isso foi suficiente para eu mudar um olhar que em muitos momentos da minha vida ficaram focados em dores, focados em medo ou medos. Quantas tristezas eu curei da minha vida através daquilo que os meus alunos, as minhas alunas, através de uma palestra, através de um atendimento, né, através de estar lá sentado no consultório ouvindo uma história que era tão próxima à minha. E através daquele relato que eu ouvia e podia ir construindo junto daquela pessoa que estava ali, junto dela, construíamos um novo olhar, uma nova forma de olhar, e aí as coisas todas iam se aprofundando e se estendendo, se alargando, sendo possíveis. Então, é também uma forma de gratidão estar aqui gravando esse vídeo. Dizer para você que é possível. É possível. É possível, sim. É possível você flexibilizar um pouco aquilo que muitas vezes está doído em você. Aquilo que muitas vezes está sem solução, sem hipótese alguma.
calma. Viva o teu dia só. E se você viver o teu dia, você vai entender que a partir daí a gratidão começa a ser possível. E aí você vai transmitindo isso para o teu filho. É importante você ensinar seu filho a ser agradecido. Opa, com certeza. Inclusive faz parte das nossas convenções de educação dizer muito obrigada, com licença, me desculpe. Mas percebe que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Para eu dizer com licença, obrigada, não muda o meu olhar, não muda a minha postura, não me transforma em absolutamente nada. Simplesmente eu estou cumprindo um protocolo. Que protocolo é esse? Um protocolo X de educação, um protocolo social, um protocolo etc, etc. Porém, o que muda o meu olhar é quando sai daqui de dentro e faz eu fazer isso aqui. E aí, tcharam, eu volto pra cá uma nova pessoa. Não tô falando de mágica, não. Da sensação de ser uma mágica, mas não é uma mágica. É uma forma de me expressar. Expressar para que você me entenda. Ou seja, mãe, às vezes é tão até confuso para você e tão complexo. A gente escuta falar tanto, né? Hoje está muito comum a gente ficar ouvindo sobre gratidão, empatia, sinergia. São palavras muito bonitas, não é? E são mesmo. Não são somente, aliás, elas são bonitas porque são muito importantes, porque são curadoras, transformadoras, mas elas precisam ser mais do que isso, elas precisam ser verdadeiras na nossa vida. Elas precisam estar aqui, ó, aqui no nosso músculo, nos nossos músculos. Tem que fazer parte da nossa resistência diária, da nossa assistência diária, resistência ao vício de ficar reclamando, assistência em ter a flexibilidade de falar, puxa vida, não, mas e se eu fizer isso? Pode ser que aqui eu consiga encontrar o que eu preciso. E é isso, é exatamente isso. É isso que quando eu me refiro à gratidão, é exatamente isso. Eu, Ana, entendo, vivo gratidão na minha vida desta forma. Sabe aquela coisa quando você está mergulhado numa tristeza que está totalmente dentro da tua humanidade, totalmente dentro, você está a tristeza, a raiva, o medo, e você está, apesar de estar triste, apesar de estar com raiva, você tem paz. Porque você sabe que aquilo vai ser resolvido. Haverá uma aprendizagem, uma utilidade para tudo aquilo. Isso é gratidão. Essa paz. Geralmente, quando você olha alguém muito afobadão, ou afobado, ou soberbo, esquece. Só fala daqui para fora. Sobre gratidão, sobre empatia e etc, etc e etc. Porque se tem uma coisa que não anda junto com... aliás, se tem uma coisa que precisa estar junto da gratidão, chama-se humildade. Mas é uma humildade vivida. É uma humildade que não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com essência. Tem a ver com ação. Tem a ver com decisão. Tem a ver com reação. Uma humildade
que aliás não tem absolutamente nada a ver com nada que seja externo, mas com absolutamente tudo que seja interno. Ou seja, a humildade está ali, grudada na gratidão, uma codependente da outra. Quando eu consigo mudar o meu olhar, quando eu dou esses 180 graus para mudança de olhar, se não for, muitas vezes, com as mãos dadas da humildade, eu não vou fazer isso nunca. Não conseguirei fazer isso nunca, nunca, nunca. Porque muitas vezes eu disse, tá dito, né? Enquanto mãe, eu disse para você se comportar desta forma, para não fazer tal coisa, para fazer tal coisa, tá dito, tá dito. E muitas vezes o que você disse, às vezes pode ser reorganizado de novo, não é? E muitas vezes, quantas mães têm filhos incríveis, 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 sensíveis, doces, honestos, íntegros, que muitas vezes são interpretados de uma forma muito diferente, justamente por essa falta de flexibilidade no olhar da mãe, ou do pai, ou da família. E eu estou dizendo isso assim por inúmeros casos de crianças, de adolescentes, de jovens, né? Por exemplo, jovens, eu atendi recentemente uma pessoa que foi para a terapia justamente porque o pai, a família, né? O pai e a mãe, né? Os pais queriam, já estava desenhado que esse filho faria X faculdade. E este filho, ele foi criado com essa, vamos dizer, com esta sentença, né, profissional da família, dos pais. Só que ele numa determinada idade, ele entendeu que não era aquilo que ele queria. Só que ele nunca teve coragem de dizer isso para os pais, porque ele via na família, ele via nos pais, que não havia possibilidade dele ser escutado pelos pais. E esse menino, ele desenvolveu uma síndrome do pânico gigantesca, gigantesca. Ele foi parar num psiquiatra, ele começou a tomar remédios, e um menino que dentro dos rendimentos escolares, ele tinha notas máximas. Ele foi para um psiquiatra, ele começou a tomar medicamentos, enfim, esses medicamentos começaram a trazer algumas sequelas para a vida desse menino. Enfim, as coisas foram caminhando até que ele veio parar comigo, veio para mim. E nós começamos a trabalhar isso, e num determinado momento, depois de um tempo, de uns 6 meses, eu consegui trazer ele junto com a família. Então eles vieram com a família. E este menino, ele conseguiu, depois de um super tempo, dizer para a família, ele conseguiu acreditar, ele conseguiu mudar o olhar dele de que, independentemente se os pais ouvissem ou não faria diferença, porque a diferença estava naquilo que ele, na decisão dele de falar. Eu não controlo o que o outro sente, o que o outro escuta, não. E aí ele chamou,
Nós chamamos, na verdade, fizemos um trabalho em família e ele conseguiu falar. Para a surpresa deste menino, os pais ouviram completamente. E a mãe, inclusive, o relato da mãe foi lindo, porque a mãe disse que ela já sabia disso. Ela tinha certeza. Mas ela também respeitava todo o processo que tinha sido construído até ali. E aí, nós, né? A gente, eu, eles e a família toda, nós todos fizemos um trabalho de desconstrução para depois construirmos e ressignificarmos todos os projetos acerca deste contexto. Ou seja, qual a palavra que moveu o tempo todo, a partir do momento que nós entendemos, que este menino entendeu, qual foi a palavra, o que possibilitou ele de se permitir esta mudança de olhar que foi provocada por essa gratidão de falar: eu mereço, eu posso, eu consigo, eu farei, e pronto. E aí assim foi, e as coisas se resolveram, né? Claro que ainda nós estamos ainda num processo, e mais um processo lindo. Então também gratidão, né, por tudo isso, gratidão. O quanto que essa história, esse caso especificamente, ressignificou tantas coisas internas também dentro de mim. E é isso, né? Então esse conteúdo que eu trouxe para você hoje, neste vídeo, falando sobre gratidão. Que você tenha disponibilidade interna para mover, para mudar o seu olhar sempre que for preciso, sempre, para você se desenvolver humanamente. E junto disso, mais do que isso, que você possa ter esta mudança de olhar, esta flexibilidade dentro do processo de educação e desenvolvimento humano do seu filho e da sua filha. Tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo conteúdo.